Graça e paz. Estou aqui para compartilhar uma palavra que me abençoou bastante e eu gostaria que essa palavra também fosse um instrumento da parte de Deus para abençoar a sua vida. E a palavra que eu quero trazer aqui é a respeito do Natal. Natal é, na verdade, comemoração que é feita nos dias 25 e puxam aí para 26, né? Alguns começam 24, 25 e 26. Mas, propriamente, é dia 25 de dezembro que celebramos o Natal. E no decorrer da história, na verdade, o Natal foi perdendo o seu real significado, foi perdendo o motivo, né, da sua origem, Natal. E alguns celebram o Natal como um dia da família, querem reunir-se lá com a família, querem estar lá de um lado para o outro com a família. E não porque isso seja mal, não porque talvez isso seja pecado, segundo a Bíblia, segundo a luz da palavra de Deus. Não, não é. Porém, nunca podemos esquecer da origem real daquilo que a gente faz. Porque o Natal não é sobre família, o Natal nunca foi sobre Papai Noel, nunca foi sobre as árvores, nunca foi sobre as estrelas, nunca foi sobre nada daquilo que hoje é celebrado, nunca foi sobre isso. O Natal sempre foi e sempre será sobre o nascimento de alguém, o qual é Jesus Cristo. Mas antes de entrar, né, nesse tema, Jesus Cristo, eu gostaria aqui de explicar cada item de Natal, porque no Natal tem lá vários itens, tem a árvore, tem as estrelas, tem a luz, mas também tem o Papai Noé. E tudo isso tem um significado bíblico que eu quero trazer aqui para cada um de vocês. Primeiro, vou falar dos itens que constam no Natal, nesse caso que é a árvore. A árvore lembra a vida eterna, aponta para o céu, simbolizando a ligação com Deus. Os efeitos representam a alegria e luz trazida por Jesus Cristo. Vamos ver por detalhes. Primeiro, temos a luz. Nos enfeites do Natal, nós temos lá as luzes, né, que são colocadas para trazer brilhos nas casas, de um lado para o outro. A luz aponta para Jesus Cristo como a luz do mundo. E a estrela, porque também temos as estrelas no Natal, as estrelas no topo, elas apontam para aquelas estrelas que guiaram os dois magos que saíram, né, da sua origem, da sua terra, até Belém para ver o nascimento de Jesus. Então, no Natal nós temos as estrelas, que na verdade são referência àquelas estrelas que guiaram os magos. E também temos as luzes. As luzes são referência de Jesus Cristo ser a luz do mundo. Não sei se até aqui conseguem alinhar o meu raciocínio, mas vamos prosseguir. E também fora as estrelas, a luz, temos também o Papai Noé, que é onde eu quero que tu prestes bastante atenção, porque a origem do Papai Noé é uma das origens muito conhecidas. Mas qual é a origem de Papai Noé? Então, Papai Noé, ele na verdade é uma homenagem de um homem cristão que era chamado de São Nicolau. Ele era católico, o nome dele era São Nicolau. O São Nicolau, ele tinha obras de caridade na sua época. Ele ajudava pessoas, órfãos, ele trazia presentes para casas. Só que ele tinha algo, que era não permitir ser visto. Então, como é que ele trazia presente? Ele trazia presente de noite, nas madrugadas, deixava nos portões, nas entradas da varanda, das salas, das casas. Ele não permitia ser visto. E ele deixava também bilhetes anonimadas, que na verdade eram bilhetes em que as pessoas encontravam junto com os presentes. E as pessoas ao receber aquilo se alegravam, mas tinha algo que ponderavam. Quem trouxe? Ninguém sabia. Por quê? Porque o São Nicolau, ele não se deixava ser identificado. Só que aí, porque as pessoas ficavam curiosas, procuraram muitas artimanhas para descobrir quem é, acabaram de descobrir. Só que após a morte dele, as pessoas não queriam deixar passar esse homem, que é São Nicolau, que teve essas obras de caridade. Então o que elas fizeram? Elas fizeram uma homenagem com a pessoa de Papai Noel.
Na verdade, Papai Noel é uma homenagem de São Nicolau, que trazia obras de caridade. Ele era um cristão e assim ficou famoso o Papai Noel. Agora, existiu ele? Não na totalidade. Por quê? Porque o Papai Noel em si, ele nunca existiu. Apenas ele foi inventado para servir de homenagem a São Nicolau, que perdeu a vida. Ele tinha características que agora diz-se que Papai Noel tem, de trazer presentes sem permitir ser visto. Então, e assim foi como surgiu o Papai Noel. Mas, dando continuidade, Natal nunca foi sobre Papai Noel, Natal nunca foi sobre as árvores, Natal nunca foi sobre as estrelas. Tudo isso era sombra daquilo que, na verdade, o Natal simboliza. O Natal simboliza o nascimento de Jesus. Vamos aqui ver com mais detalhes disso para ficar mais claro antes de eu terminar o meu vídeo. Então, a palavra Natal vem do termo latim, significa natalis. E essa palavra natalis, que é termo latim, ela significa nascimento ou dia do nascimento. Ou seja, Natal nós celebramos o dia do nascimento de alguém. E essa pessoa é Jesus Cristo. No Natal nós não celebramos nada menos, nada mais que Jesus Cristo. No Natal nós celebramos o nascimento de Jesus. Lá em Lucas capítulo 2, a Bíblia diz o seguinte: estando eles aqui, Maria e José, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Maria completou os seus dias de gravidez, aí deu à luz o seu filho primogênito, o qual é Jesus. E a Bíblia diz que enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então eles foram para uma hospedaria, para um hotel, para que ela pudesse dar à luz. Só que não havia um lugar para eles receberem para darem à luz. Então eles tiveram que dar à luz numa manjedoura. E a manjedoura era, na verdade, um meio onde serviam comida para os animais. Ao servirem a comida, eles já sabiam que tinham que ir para lá para poderem comer os animais. Então Jesus Cristo ele nasceu numa manjedoura. E Jesus Cristo ele nasceu numa manjedoura com que propósito? Primeiro, deixei claro que a manjedoura servia-se comida para os animais comerem. Significando que Jesus Cristo, quando ele nasce numa manjedoura, ele veio como um alimento para que nós possamos comer e ter a vida eterna. Ele é que nos dá a vida eterna. Ele é que nos proporciona a vida eterna. Fora Jesus não há vida eterna. Ele é aquele que veio e morreu na cruz para perdoar nossos pecados, para nos salvar do inferno e também para nos dar a vida eterna, a qual de nós mesmos não poderíamos ganhar. Então, o fato dele nascer na manjedoura era para revelar que ele é o alimento que veio para que comamos e termos a vida eterna. E também a manjedoura era de pedra. Por quê? Porque após Jesus morrer, ele foi colocado, na verdade, numa pedra. Ele foi sepultado numa pedra. O corpo dele foi deitado numa pedra. Significando que ele é a única pessoa que nasceu para morrer. Então, o fato de não terem achado um lugar dele nascer numa manjedoura, que era feita de pedra, era também para trazer esse grande significado. Ele é o único que nasceu para morrer. Então no Natal nós não celebramos nada mais, nada menos que o nascimento de Jesus. O nascimento dele é o nascimento que veio para dividir a história. Quando ele nasceu existe um antes e o depois. Quando ele nasceu, ele veio para mudar a nossa história. Jesus nasceu e hoje ele vive. Na cruz ele se entregou, morreu para perdoar os nossos pecados. Mas ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou para poder mudar a nossa história, salvar a nossa vida do inferno. Então eu quero aqui dizer o seguinte, que não celebre Natal como simplesmente dia da família. Não, é muito mais do que isso. É o dia, na verdade, em que nós comemoramos o nascimento daquele que veio para mudar a nossa história. E para terminar, falar o seguinte, Jesus ele não nasceu apenas porque era o tempo dele nascer e enfim, acabou. Não. Ele nasceu com um propósito. Ele nasceu para servir de alimento para nós, para nos dar a vida eterna. Mas também ele nasceu para morrer pelos nossos pecados, morrer para nos salvar do inferno, morrer para mudar a nossa história por completo. É o terceiro dia ele ressuscitou e hoje vive para sempre. Se você crê nisso, quero te falar, não é Feliz Natal, não.
É feliz dia do Salvador. Sim, feliz dia do Salvador, por nós celebramos aquele que vive e reina para sempre. Se você recebeu isso, você quer nisso, quero te convidar, onde você estiver, fechar os seus olhos e repetir comigo as palavras que eu irei repetir aqui. Amém? Se não puder fechar os olhos, não tem problema. Apenas fale aquilo que eu irei falar. Amém? Então, fala assim comigo. Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor nasceu para mudar a minha história, para mudar o meu destino. Morreu na cruz para perdoar todos os meus pecados e me salvar do inferno. Hoje eu tenho a salvação completa, porque o Senhor na cruz se entregou e ressuscitou por mim. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Amém. Aleluia. Fique em paz e espere mais novidades no meu canal. Se esquecer de se inscrever.